Então, nós sabemos que precisamos, amados, andar em unidade. Eu quero trazer, acredito que 7 passos, se der tempo. E 7 coisas que nós precisamos hoje entender para andarmos em unidade. Glória a Deus. Como ele mesmo disse, pessoal e coletivo. Amém? O que fazer para nos manter unidos? Primeiro, convivendo em unidade. Por isso que o salmista, ele abre a sua Bíblia em 133:1, como eu já pedi, ele diz: ó, como é bom, mas não é só bom. Ó, como é suave. Mas não só suave. Mas que os irmãos vivam o quê? Em união. Como é bom e como é suave. Que os irmãos vivam em união. Aí ele diz no segundo: é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Então, amados, um povo unido, você já ouviu, o pastor falou sobre muito bem, da Torre de Babel, eu acredito que a gente vai falar um pouco também hoje. Nós percebemos que não estavam eles ali fazendo a vontade de Deus. Por isso que Deus, ele chamou mesmo a Trindade para que aquilo ali realmente acabasse de uma vez por todas. Mas ele entendia que a unidade daquele povo estava tão forte que ele percebeu que coisas iam acontecer. Agora eu imagino e fiquei pensando. Imagina essa unidade entre nós, particularmente entre nós, um com os outros. Meu Deus, o inferno, amados, nem existiria. Se fosse aquele povo para usar por um bom propósito, meu Deus do céu, quantas coisas. Se pudéssemos usar, né, a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer coisas, como a própria Bíblia diz, com o Espírito Santo dentro, e usasse tudo isso que ele já depositou dentro de nós, para o maior propósito, que é a igreja. E sendo a igreja, individualmente é você. Então atingiria todos os lados que você imagina. A sua própria vida espiritual, mas também todo o corpo. Você está feliz por isso? Eu digo o exemplo, né, assim, nós precisamos ter muito cuidado, não só com o que o irmão faz, mas até nós mesmos. Às vezes por ciúmes, às vezes por querer estar naquela posição. E isso acontece, amados, incondicionalmente. Às vezes você nem percebe, mas você, quando se olha, já está naquela situação. Aí dentro aparece um pouco de inveja. Eu não sei o que é que cria dentro do ser humano, do homem, que quando ele se pega, ele faz: meu Deus, eu não queria estar assim, mas eu estou assim. Então eu acredito que nós precisamos entender que é precioso demais quando nós entendemos a voz do Espírito e as ações que Ele está dentro de nós. E nós vamos entender lá na frente que por causa dessa unidade, tudo correu bem. Por isso que nós estamos aqui salvos. Você crê nisso? E eu estava lembrando no meu início e tudo o que eu fiz no tempo como diretora do Rema, e formei uma equipe grande. Eu lembro que a gente tinha 63 pessoas. Mas eu me lembro que no nosso trabalho diário era leve, era fácil, era desejoso. Eu desejava chegar logo o outro dia para estar de manhã com aquela equipe. Por quê? Porque a gente sabia rir, a gente sabia se alegrar, a gente sabia comer junto, tudo a gente fazia junto. Era uma unidade tão gostosa. Mas de repente chegou uma pessoa e não está no nosso meio, e ela começou a fazer parte dessa equipe. E eu percebi algo, ela não se tocou, mas ela estava, talvez não porque ela queria, ou de onde ela veio, eu não sei em que vida ela estava, com quem ela estava convivendo antes, que a alma dela estava repleta de coisas que não dava para chegar a uma unidade como nós estávamos. E eu percebi que ela começou a olhar aquela unidade nossa como alguém que, a expressão como ela usava, xeleléu. Parecia que tudo que a gente fazia um para o outro era tentando bajular. Quem sabe o que é isso? E eu me lembro que eu cheguei bem doente nesse dia.
E eu nunca fiquei em casa porque uma febre me pegou. Porque eu sabia que aquela turma precisava de mim. E eu nunca deixei uma gripe, uma febre. E eu me deparei com uma pessoa agora, que foi a Brenda, entrando na sala e disse, com os olhos os olhos com água, sei lá, e a máscara. E ela disse, não me acordei muito bem. E eu não vinha. Mas eu disse, não é uma febre que vai me parar. Mas ela entendia que ela estava numa escala e ela precisaria estar aqui, porque se ela não fizesse o trabalho dela, não tinha quem fizesse. Então eu acredito que ela desenvolveu dela ali uma responsabilidade para permanecer a unidade. Você está comigo daquele grupo, daquela equipe. E eu vendo tudo isso, eu digo, meu Deus, parece comigo quando eu comecei, não é, no meu trabalho, na equipe do Rema. E eu sempre fui muito ativa e também muito responsável de tudo que eu faço na minha vida. Seja no trabalho pessoal ou mesmo aqui mesmo, né, na igreja. E eu sempre me dou muito. E eu me esforço de uma forma que às vezes o pé está parecendo que tem espinhos. Mas eu boto um tênis, eu mudo a minha vestimenta, mas eu não deixo ser parada por isso. E eu estava com uma febre muito alta. E você sabe que quando a gente está com febre, ataca os nervos, né? Ele fica doído, né? Parece que quando alguém pega em você, parece que está tudo inflamado. E não só isso, a primeira coisa que dói é a coluna, não é? Você fica meio que querendo ter força para fazer aquilo, por quê? Porque o corpo precisa. De fato, numa situação dessa, dá um descanso. E eu não consigo dar descanso no meu corpo, e por causa disso, eu fui nesse dia para o Rema. E a gente é muito acostumado com isso. Era de manhã, a Isilda, quem conhece Isilda? Isilda trabalha conosco na secretaria, junto, fazendo a nossa agenda para atendimento. Isilda, quando olhou para mim, ela me conhece desde muito criança, a gente se conhece desde a rua. E ela olhou para mim e disse, tu não está bem não. Porque eu não gosto de exaltar Satanás. Eu posso estar como for, eu chego chegando. E Satanás que se dane. E se eu fui, eu não preciso ter a misericórdia nem a pena de ninguém. Você está comigo? Porque eu não vou exaltar Satanás porque é de uma simples dor no corpo. E eu cheguei e ela disse, tu não está bem não, né? Eu digo, só estou o corpo dolorido. Mas o quê? Uma febre de torar. E eu lembro que eu me deitei assim, só porque eu disse que estava com o corpo dolorido. Ela foi lá, conseguiu, eu acredito que foi um Dorflex, eu não me lembro o remédio. E ela chegou para mim e disse, com um copo de água e o remédio. E disse, tome, Mar, tome. Vai passar as dores no seu corpo. E eu digo, poxa, Zilda, obrigado. Aí ela disse, logo vi, isso a moça que veio para a nossa equipe. Ela olhou e disse assim, logo vi, tu tem uma cara de xeleléu. Só que o que é que eu percebi na equipe? Só porque toda a ação que a gente tomava um com as outras, não sei se Maria era desse meu tempo, já era? Eu sei que as ações que a gente tomava, o cuidado que a gente tinha, a unidade que a gente tinha, o amor que a gente tinha um com os outros, amados, quem chegasse queria estar junto, porque era gostoso aquela equipe de estar. E quando eu convidava pessoas para trabalhar no Rema, eles já queriam entrar. Mas por causa de uma eu posso dizer, de algo chule, algo que não precisava nem ela pronunciar. Meu Deus do céu, alguém estava doente, alguém precisava. Mas infelizmente a pessoa, foi eu que estava ali. Mas só que eu não sabia que no meio, a própria Tati e outras chegaram para mim e disseram, mas eu não estou aguentando essa situação. Porque se eu chamo um expedito para tomar uma sopa, sua xeleléu. Se eu chamo fulano, sua xeleléu. E a situação está ruim, mas sabe o que é que eu percebi? A produção começou a cair. O povo já não estava mais com vontade de estar naquele lugar. Eu comecei a perceber que pessoas já estavam saindo da equipe dizendo, olha, eu não vou, esse ano para mim já deu. Por que eu estou trazendo isso, amados? Porque uma equipe unida, ela flui em todas as áreas. Isso é no seu trabalho, isso é na sua casa.
Isso também é na nossa equipe como departamento, mas também como igreja. Uma igreja que está em unidade, uma igreja que está pensando as mesmas coisas. Você, aí faz como Davi, ó como é agradável. Porque a unidade, amados, faz exatamente o que acontece. A orla dos seus vestidos é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Então alcança todo o corpo. Amém? E no 3 ele diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Amém? Eu sei que buscar a unidade exige de nós um esforço. Mas diga para o seu irmão, mas traz grandes resultados. Não tem preço. Não tem preço, amados. O ambiente flui. E quando nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui, o centro é Jesus, acabou-se. Você não desiste fácil. Primeiro de ser crente, segundo de ser filho e terceiro de ser irmão. Amém? Mas não só, amados, sabe? Se esforçar, mas preservar. Nós precisamos preservar essa unidade. No esforço contínuo, constante. Vê que Efésios 4:1 diz, aí Paulo diz, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E essa carta é de uma pessoa que estava realmente presa. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não estou no meio de vocês, mas eu estou conseguindo ser humilde o suficiente. E nesse lugar eu vou adorar o Senhor, e as correntes vão se quebrar, e eu vou ser livre mais uma vez, porque ele aceitou Jesus para ter essa verdadeira liberdade, e não ficar preso. Você está comigo? Mas você percebe que existe sim uma perseverança. Paulo, ele veio trazendo para mim e para você essa manhã. Assim como preso, eu perseverei em unidade com todos aqueles que talvez estavam ali para me maltratar, ou para fazer algo que não é do meu agrado, não como eu queria estar. Apesar disso, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou um homem muito letrado. E o que é que eu estou fazendo aqui? Aí ele responde, no 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Existe só um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, e todos os quais sobre todos e em todos em vós. Meu Deus do céu. Isso nos traz o quê? Que assim como a Trindade, amados, quando ele realmente começou a estabelecer e trazer a humanidade para a terra, houve uma concordância muito grande entre eles e não houve confusão. Amém? Por quê, amados? Porque precisamos nos manter unidos. Precisamos estar falando e crendo a mesma coisa. Principalmente com a liderança do seu departamento e da sua igreja. Essa unidade que vai trazer crescimento para quem? Para a Igreja Verbo da Vida Canaã. Imagina você, se realmente a gente pega aqui todo mundo junto, você acha que esse espaço, ele é o suficiente? Não é? Porque no lugar de você olhar para o seu lado, cadê minha irmã? Não está aqui. E a gente tem que se preocupar, e ela não está aqui por quê? Porque eu não fui unida com ela? Porque no lugar de ajudar, eu expulsei ela daquele lugar? Ele diz mesmo assim, Paulo em Coríntios, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe aqui que ele não está exortando o povo de toda forma. Ele diz, pelo amor de nome de Jesus. Eu estou aqui clamando a vocês, Igreja do Coríntios.
Porque ele sabia o que a unidade estava fazendo nas outras igrejas. E eu não sei você sabe o que nós podemos provocar aqui nesse lugar. Mas isso vai transbordar para a nossa casa, nós vamos ver lá na frente. Paulo sabia que se ele ensinasse aquele povo, coisas grandes iam acontecer. Porque ele foi surpreendido por essa unção, amados, e nós também fomos. Que unção é essa? O próprio Espírito Santo habitar dentro de nós. E fazer com que um homem comum, onde não tinha muitas habilidades, começou a ser um só com Cristo e com Deus. Meu Deus do céu. Aí ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, que são brigas. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Sabe, esse é um dos versículos de pastor Bandi, e eu acredito que ele partiu para o Senhor falando esse versículo. Então nós precisamos entender que o maior crescimento e o maior desenvolvimento do nosso ministério Verbo da Vida foi exatamente o que pastor Bandi pediu a vida inteira. Pense como Jesus pensa, como eu penso. E se você observar uma das coisas que ele não aceitava nas igrejas do Verbo da Vida, eu acredito que ele fica em tempo de se levantar do túmulo. É quando um Verbo da Vida começa o culto, ou após, ou antes da hora marcada. E se você observar por causa disso, nós temos um ministério muito sério. E você que trabalha em departamento, você também precisa entender que você precisa ser sério nisso. Ah, mas eu sou voluntário. Mas se eu disser a você que você é bem pago por isso. Ninguém trabalha de graça para o Senhor. Ele disse que ele é um bom pagador. Observo eu. Quando eu tiro todo o meu trabalho daqui e vou para o secular, meu Deus do céu, as coisas começam a mirrar na minha vida. Eu percebo que eu começo, por quê? Porque eu saí do propósito da vontade de Deus para a minha vida para esse tempo. Pode ser que eu volte, mas para esse tempo Ele não quer. E mirra mesmo, começa a murchar, mas quando eu começo a mergulhar, e as pessoas ficam, meu Deus, eu não sei como ela aguenta, eu não sei como ela suporta, eu tenho a resposta para você. Eu tenho uma graça de Deus sobre a minha vida, então quando eu entro na vontade de Deus, a graça entra também junto comigo. Então eu suporto e aguento todas as coisas. Amém? Mas precisamos entender, se você é desse ministério, se você tem uma visão de permanecer e crescer nesse ministério, a primeira coisa que você precisa fazer, diga para o seu irmão, é ser pontual. O departamento não começa o departamento, ele não começa o trabalho quando você chega para sentar e assistir o culto. É antes. E eu não estou aqui tentando chamar a sua atenção, eu estou tentando mostrar para você que se nós realmente entrarmos numa unidade perfeita, esse lugar vai fluir sobrenaturalmente. É como eu sempre digo, chegar atrasado uma vez, beleza, foi alguma coisa que aconteceu. Mas toda vez que nós chegamos atrasados, pode ter certeza, o problema não está nas pessoas, está em mim. Não está na situação externa, está em mim. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que ele diz, evita dissensões, evita problema, evita confusão. A unidade, amados, é isso que o pastor Bandi diz, fala a mesma coisa. Um verbo da vida não pode falar diferente do outro. Um verbo da vida não pode cantar música diferente do que o rema ensina. Um verbo da vida, e quem é verbo da vida aqui? Eu sou o verbo da vida. Eu sou, sim, primeiramente de Jesus, mas eu faço parte dessa denominação. Então, para fluir unanimemente aqui e crescer de uma forma sobrenatural, porque uma das indignações que eu tenho, André, não é nada menor nem maior do que eu vejo nos ministérios, no nosso ministério Verbo da Vida, uma igreja que prega uma palavra como essa. Ainda não encontrei. Eu não sei você, mas eu não encontrei. É uma palavra certeira. É uma palavra que nos levanta. É uma palavra que nos tira da mesmice.
É uma palavra que nos confronta. É uma palavra que nos tira da cegueira espiritual. É uma palavra que tira dos costumes dos homens. Que palavra! Meu Deus, às vezes tem pessoas que não querem estar aqui porque quando encontra com a gente faz, faça o rema. Mas se eu disser que o rema é essa mesma palavra que nós pregamos, só que além, existe uma unção além, porque vem o ensino, amados. E nós recebemos exatamente as instruções de quem fundou esse ministério. E esse ministério, ele está velozmente crescendo. Mas nós precisamos crescer junto. Como? Falando a mesma coisa. Agindo da mesma forma. Amém? Mas o que é que nós fazemos também para nos mantermos unidos? Você não pode querer crescer só. Você precisa fazer com que o seu irmão cresça junto. Eu mesmo não consigo. Eu como diretor, eu sempre estou levantando alguém. Aí o povo faz, mas essa mama... Porque eu vejo, eu olho para a pessoa e digo, meu Deus, ela tem a capacidade de fazer até coisas maiores do que eu faço, assim como Jesus disse com você e comigo. Ele disse para os discípulos, não se preocupa não. Vocês me acham bambambam? Vocês me acharam bom? Eu fui suficiente para vocês? Eu provoquei milagres aqui na terra? Fiz isso? Mas não se preocupa não, vem o Espírito Santo, um igualzinho a mim, que vai habitar dentro de você, e você vai fazer ainda coisas maiores do que eu fiz. Então é esse pensamento que nós temos que ter um com os outros. Levantar o outro. Mostrar para ele que ele pode. Por isso que eu gosto de estar sentado e digo, vai tu ali. Vai tu ministrar nas mulheres hoje, as mulheres ficam. Quando a gente olha, a mulher está ali. Quantas vezes eu disse, conferência profética, aí as profetas olham para mim, mas eu digo, é a mesma coisa, brinca. Vai e se alegra com o Espírito Santo, meu filho, se divirta com ele. Ele está dentro de você, meu irmão. Ele precisa, ele é uma pessoa. Ele precisa se mover, ele precisa falar. Amém? Glória a Deus por isso. Então precisamos crescer juntos. Para mantermos o quê? Unidos no seu propósito. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Amém? Mas andar em amor, amados, é também de vez em quando precisar falar as verdades. E pode observar quando a gente não quer a verdade, quando nós não queremos seguir, amados, um regulamento, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É recuar. É deixar. Mas Deus não está mandando você parar. Deus não está mandando você deixar. Deus está mandando você avançar. Quem está pronto para avançar aqui para o que Deus quer? Seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Amém? No 16 diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quando um líder chega para você e ele quer ajustar alguma coisa em você, é para que você ande como o ministério pede. Falando a mesma coisa, agindo da mesma forma. E em unidade há crescimento. E quando você entende isso, você avança, você não para, você não retrocede. Mas a mesma coisa, é como eu estava dizendo, se você observar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um com a sua função. Mas não deixa que, por exemplo, Deus criou o mundo, Jesus veio nos resgatar do mundo e o Espírito Santo veio nos convencer. Mas todos precisou da ajuda de um e outro. O Espírito Santo não fez isso só, Deus não fez só. Porque Deus, quando foi fazer o mundo, Ele disse, façamos. Ou não foi? E quando Jesus veio aqui, Ele não veio só, Ele veio com o Espírito Santo para mostrar as obras que Ele fazia, para te convencer de que você, de fato, reconhecendo Ele como Jesus, como Filho, você vai ter vida eterna. Então Ele trabalhava em conjunto. Diga para o seu irmão, eu preciso trabalhar com você.
Eu preciso trabalhar com meu marido. Eu preciso trabalhar com aquela pessoa que trabalha comigo naquele estabelecimento. Amém? Em unidade com o seu patrão, em unidade com seus irmãos. E não é só aqui, abrange toda a sua vida. Lembra que a gente está falando sobre o pessoal e o coletivo? Abrange a sua vida. Você cresce, você se desenvolve, você é olhada como uma pessoa daquela. Estou com um problema, eu vou pedir ajuda a ela. Pode dar glória a Deus e aleluia. Aí ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. É interessante que desde muito tempo, que eu assumi o Rema e comecei com as conferências, e era 3 por ano, eu lembro que eu trabalhava muito e eu sentia uma dor aqui no joelho. Mas era uma dor tão forte que às vezes eu ficava assim, sem entender o que era. E isso foi evoluindo cada vez mais. Eu fui descansando, fui diminuindo os saltos, mas não passava a dor. Fui fazer uma ressonância e descobri que o quê? Que eu estava sem a junta do joelho. Estava osso com osso. Diga, não funciona. Diga, magoa, machuca, arranha. Faz barulho. Osso com osso faz barulho. Só faz e acabou e dói. E dói. É isso que ele está nos dizendo aqui. As juntas precisam estar no lugar certo. Oh, aleluia. Jesus está falando. E eu escrevi aqui, em um corpo, todos os membros crescem juntos. Se um dedo ficar separado do rosto do corpo, do resto do corpo, não pode continuar a crescer, nem mesmo conseguir viver. Quando a pessoa sofre um acidente, o pastor Emiliano gosta de assistir muito aquele seriado daquele médico que é um doidinho, que fica todo durinho assim, que eu esqueci o nome dele. E eu percebi, eu assisto tudo, só não sei o nome de ninguém, nem um filme, nem me pergunte, mas eu conto a história todinha. Eu não me ligo nessas coisas. Eu lembro que amputaram, o cabo amputou o pé, não foi, amor? E o pé, ou foi um bicho que mordeu o pé, não sei. E foram procurar o pé do cabo dentro d'água, só em filme mesmo. E o cabo lá com a bicha amputada. Sabe que conseguiram pegar o pé? Mas se o pé continuasse lá, ele continuava andando com o pé? Não, precisou pegar o pé, colocar, ajustar ele certinho, ligar todas as... É isso? E ele começou a andar. E não é só em filme, isso é real. É isso que ele está explicando para nós. Amém? Da mesma forma, todos precisamos estar unidos a Jesus, que é o cabeça para ter vida. É nessa vida com Jesus, também precisamos um dos outros, um dos membros do corpo. Juntos crescemos e ficamos mais fortes. Está fraco? Se junte com alguém. A Bíblia diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. E às vezes o seu interesse é permanecer como? Depressivo, angustiado, triste. Porque talvez não ouviu o que queria. Foi exortado de alguma forma. Aí sabe o que é que você vai fazer? Você não vai se isolar, você vai buscar alguém. Mas lembre que não é aquele alguém que você vai dizer, eu não estou aguentando mais essa igreja. Eu não estou suportando mais o que eu estou ouvindo e vendo. Porque você está afetado, amados, e pode ter certeza, você vai afetar alguma parte do corpo. E Jesus, que é o cabeça, ele está vendo tudo isso. E além da gente estar afetado, nós afetamos outros. Cuidado no extremo. Busca seu próprio interesse, não quer falar mais com ninguém. Senta na última cadeira onde você sentava na frente. Mas porque está magoado, começar a sentar lá atrás. Assim que as portas abrirem, eu vou sair, nunca mais eu volto para ela. Aí vai para outra igreja. Aí não se ajusta de novo. Aí vai ter que voltar para a mesma igreja. E eu vou lhe dizer, e o propósito de Deus fica onde? Eu sei que isso é uma palavra de exortação, não. É uma palavra para nos acordar. Amém? Eu não estou aqui acusando você, eu estou tentando te explicar. Que se a junta tivesse aqui perfeita, eu estava com meus saltos andando linda e maravilhosa. Mas por causa da junta, eu não passei a andar bem. Eu não faço tanto esforço. Eu estou privada de academia, mas eu estou orando. Porque o Deus que fez a minha junta, Ele tem a reposição para ela. Estou fazendo minha parte.
Eu quero entrar na academia de novo. Eu quero fazer as coisas que eu fazia de novo. Eu quero correr. Então você quer que a igreja cresça? Seja a junta perfeita para o seu irmão. Às vezes você está tão triste e afeta. Porque às vezes você diz, não, é para a gente orar, irmão. Eu queria te dizer uma coisa. Deixa para lá. Que foi, irmã? E o outro que é pior, né? Porque só tem fofoqueiro porque tem ouvido para ouvir. Vai, conta. Não, irmão, deixa para lá. Conta, irmão. Irmão, tu conta. Vá, tu é doido. Conta que a gente ora. É mesmo, né? Vamos orar junto. Não, é fofocar mesmo. Termina nem orando. Mas às vezes você vai ser uma bênção, porque você vai dar uma instrução de dizer, irmão, guarda teu coração. Não foi ela que morreu por Jesus. Mas faz o seguinte, compra um presente. Porque todo mundo que vem reclamar de alguém, a primeira coisa que eu faço, compra um presente. Porque é assim que eu faço. E quando você chega com algo para alguém, ela olha para ela mesma e diz, realmente, eu acho que eu exagerei com essa pessoa. Então, o que fazer para nos manter unidos? O quarto, precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 12, você pode abrir lá? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, que não é vários, é só um, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então não importa quem seja, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Por quê? Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Ele continua sendo pé. Você pode dizer que seu pé é uma orelha, mas ele é pé. Ele nasceu para ser pé. Ele não vai ouvir, ele vai andar. Então não adianta. Você tem chamado, não se preocupa não. É Deus que vai abrir as cortinas. E você vai pregar a palavra. Seja no tempo oportuno, ou seja. Mas você vai pregar a palavra. Você não deixa de ser ministro, você não deixa de ser mestre. Em outras palavras, não é porque você não está funcionando bem que você não deixa de ser. Você está aqui porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Agora, se comporta como um corpo bem ajustado. Aí ele diz, no 16, e a orelha? Se disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros de um corpo, cada um deles como quis. Se você está aqui congregando é porque Deus quis. Você não vê por amizade, você não congrega por amizade. A unção que Deus derramou sobre a sua vida é porque Ele quis. Aí ele diz, agora pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são os mais necessários. Se você está pensando que esse dedinho mindinho do seu pé, ele não tem importância, você se engana. Sabe quando é que você murmura sobre ele? Quando você bota uma sandália que o bicho te estufa para baixo, aí faz para quê esse dedinho? Aí a ciência explica. É para ti, ó, te manter, sabe como? Equilibrado. Sem ele você ficava caindo. Já pensou? Era o que ele faz. É isso que Deus está dizendo. Talvez o seu irmão que está do seu lado não faça nem diferença para você. Mas aquela pessoa que está sendo bombado no YouTube tenha muita diferença para você. Mas se eu disser que é a mesma coisa, é o mesmo corpo, não muda. Você precisa se preocupar com ele também. Vou orar por fulano, ele está sendo perseguido nas redes sociais. Por que você, olha para o seu irmão, diz para ele, por que você não ora por mim? Talvez eu seja um dedo mindinho. Amém?
Mas nós caímos nessa. Se chegar Roberto Carlos, você quer dar oferta. Se chegar Roberto Carlos, você vende roupa, vou dar camisa para o Roberto Carlos. Afinal, é Roberto Carlos. Mas o dedo mindinho você não quer. Eu estou muito séria. Mas está saindo a palavra. É porque essa palavra a gente não fala muito rindo, não. Senão o povo fica com raiva. Aleluia. Amém, amados? Então, o que é que eu percebo? Tudo tem uma função e tudo é necessário. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos dele. Assim como o seu corpo. O dedo midinho precisa para dar equilíbrio. Você precisa do dedo midinho. Você precisa das duas mãos, porque uma vai ajudar a outra. Eu estava fazendo café de manhã, de 6 horas da manhã, eu me acordei. Digo, vou fazer o café. Não sei se estava bom o café? Aí eu sei que nunca agrada todo mundo. Um disse que estava doce demais, outro estava aguado, mas teve café. E alguém do corpo, como eu, fui lá e fiz. Então eu sou necessária para você. Você é necessário para mim. Aí enquanto eu estava ali fazendo alguma coisa, você estava fazendo cuscuzinho para trazer para quê? Para os irmãos comer. Você estava fazendo sanduíche. Então se você observar na nossa volta, todo mundo é importante para nós. Porque ele considera aqui os membros, ele está falando de coisas físicas, mas ele está falando de você e de mim. Nós precisamos um dos outros. Eu estava observando eu mesma, fui fazer o café. Graças a Deus, sobrenaturalmente aconteceu um milagre aqui. Não sei se foi a pomada que eu coloquei. Mas assim que eu tirei a chaleira do fogo, e ele sabe como eu gosto do meu café, é queimando até os dentes, porque eu não gosto de café frio. Eu acho que café frio é como mulher ruim, não presta. A mulher sábia edifica, né? A ruim, ela destrói tudo. É a mesma coisa do café, destrói minha manhã se eu pegar um café frio. Aí eu aqui, ó. Menino, quando eu peguei aqui, mas foi a mão de Satanás mesmo, sério mesmo, gente. Isso aqui foi assim, foi... Mas caiu todo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, pronto. Eu já não tinha mais a função das duas. Por quê? Porque eu peguei gelo, enrolei numa toalha e continuei com o café com uma mão. E você sabe que ficou doendo meu braço? Porque esse deixou de ajudar. Então, quando nós deixamos de ajudar uns aos outros, amados, provoca isso, dor. Quando você está no departamento que você não segue a sua escala, você traz isso. Você sufoca a equipe. E você sabe que o culto não é mesmo fluir? Nós estamos aqui de manhã, amados, estamos na escola bíblica. Eu acredito que não se dá escola bíblica, mas realmente é um momento que nós aprendemos a ser o quê? O corpo. O corpo está aqui, fala comigo em nome de Jesus. Então todos, amados, são importantes. Para Deus e um para os outros são importantes. Porque cada um tem sua função no reino. Foi como eu falei, a Trindade, ela nos ensina bem isso. Se nós olharmos a ação da Trindade, sempre trabalharam juntos. Abra lá em Lucas 1:35. Sempre trabalharam juntos, como mais? Unidos para nos resgatar de um pecado e de uma vida medíocre. Porque eles não trabalharam só para te dar vida eterna, não. Ele trabalhou para você estar bem aqui hoje. Por isso que ele deixou o Consolador, por isso que ele deixou o Espírito Santo. Se você vê, ele diz, responde o anjo e disse-lhe, a quem é Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Com a sua sombra, pois isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Percebemos o quê? Uma unidade e uma concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui, nessa passagem. Cada um com a sua função. Observe que Jesus, ele decidiu, através de Deus, vir para a terra, porque ele disse que amou o mundo de tal maneira, e o mundo que ele se refere não é coisas, diga, é você, meu irmão, ele se referiu a você, que ele te amou de uma maneira como nunca ninguém amou. Aí pegou, deu o seu filho, mas o seu filho não veio só. Por isso que João diz a palavra, o verbo se fez carne e viveu entre nós. Mas ele não fez isso só. A Bíblia diz que ele despojou de todo o poder. Ele não era mais onisciente nem onipresente.
Ele não estava em todos os lugares, ele não podia, ele não estava com aquele poder todo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estava lá junto com ele. Isso te diz alguma coisa essa manhã? O Espírito Santo, ele não só está junto, como está dentro de você, amados. Então aqui nós percebemos que concordância é maravilhosa. Jesus manda, envia, o Filho vem e faz, e foi fiel à nova aliança. Ele foi fiel até a morte de cruz. E ainda é fiel até hoje, porque a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que criou os céus e a terra, que vai julgar ainda os vivos e os mortos. Esse até é o credo, né? Mas a gente crê no Espírito Santo, também crê na igreja. Amém? Mas a Bíblia diz que ele está sentado ao lado direito. E quando você, amados, faz algo que não agrada, eles começam a trabalhar junto de novo. Que você se arrepende, você faz em nome de Jesus. Aí Deus está lá no trono, o Filho do lado. Isso é aí, Pai. Ele está convocando meu nome. Qual foi a promessa? Que em meu nome. E o Espírito Santo fica dentro. O choro inexprimível, te convencendo do pecado, da piedade, mas também da vida eterna. Amém? Então essa mesma unidade nós precisamos como igreja provocar por esses dias. Porque haverá um grande rebuliço. Eu creio em um tempo poderoso da igreja, alcançando os seus. O tempo está sendo abreviado, as coisas estão acontecendo velozmente, nessa mesma velocidade. Nós precisamos entrar em uma unidade como nunca vista na igreja. Amém? Não é diferente também em Torre de Babel. Abre lá em Gênesis 11:7. Vê que em Gênesis, ele diz, ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não atenda a língua do outro. O que é que ele disse? Vamos descer, porque este povo, eles vão conseguir. Mas ele não veio só. A Bíblia diz que Deus não veio só. Ele anda em unidade com a Trindade. E nós precisamos andar em unidade. Nós somos a semelhança de um Deus Altíssimo. Desçamos. Glória a Deus por isso. Você está feliz de saber que existe uma unidade na Trindade e você pode ser unido com o irmão? Então olha para o seu irmão e diz, meu irmão, talvez eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Em nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Eu amo você, eu quero cuidar de você. Diga com ele, conte comigo. Se está precisando de alguma coisa, conte com ele. Conte com alguém. Não deixa, nós não precisamos padecer. Só que você nunca vai ter o que você não pede, amados. A Bíblia diz, bata que você vai achar. Peça que será dado. Mas muitas das vezes nós estamos padecendo na igreja e ainda saímos falando dela. Eu tiro por mim. Muitas vezes eu coloco dentro da minha casa. Boto casal, boto solteiro, boto tudo dentro da minha casa. Só que depois a pessoa mesmo olha para mim e diz, tá bom, para mim já foi até aqui. Aí eu te pergunto, o que é que eu posso fazer mais além? Mas chega com indignações como ontem. Maísa, precisamos cuidar. Digo, aí é que está, eu já estava cuidando há muito tempo. Só que ninguém pode cuidar de quem não quer ser cuidado. Eu não posso dar nada para Maria se Maria não me impedir. A não ser se realmente ela ficou, sabe, numa oração tão profunda com Deus, porque eu acredito que os fiéis, Deus levanta de noite. Porque a Bíblia diz que ele não dorme, e ele não fica cansado. Ele vai lá e diz, vai lá, Andréia, pega aquele dinheiro da tua viagem dos sonhos e manda para Maria. Eu acredito cegamente nisso, porque já aconteceu isso comigo. Eu já fui dormir com vontade de comer pipoca. No outro dia de manhã, uma aluna do Rema que nem me conhece, sabe nem quem eu sou, trouxe a pipoca no outro dia. Porque ele cuida dos pequenos detalhes. Amém? Mas, amado, se tua oração não está tão profunda, procura alguém, mas alguém que possa te ajudar. Aleluia. Vamos descer e confundir esse povo, meu Deus do céu. O próprio Deus sabia que eles queriam, amém? Imagina a unidade para fazer a vontade de Deus. Uma só linguagem, um só propósito. O que será o inferno? Diz aí para o seu irmão, o que será o inferno?
Se tu entrar em unidade com o seu irmão, o que será o inferno? Chamado como pessoas que a gente tem aqui, olhando para cada uma delas. Que chamado poderoso. Se nós entrarmos em unidade, o que será o inferno? Aí em 1 Coríntios 12, 26, é onde nós aprendemos na quinta. Podemos dar e receber consolo e apoio. E a gente só dá o que a gente tem, então podemos dar. Ele diz em 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todo membro padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando eu queimei minha mão, tive que chegar no quarto e dizer, amor, coloca aqui a minha peça íntima. Coloca aqui, porque estava doendo demais. Estava queimando demais. E ele, como um bom homem, ele disse, não, amor, joga a mão dentro d'água. Eu vim dentro do carro, com gelo e água. E graças a Deus, eu só não estou sentindo nada, só um pouco assim ainda doído. Porque ele comigo ajusta, amados. Eu sozinha, o que é que eu estava fazendo agora? Talvez já criando borbulha de água dentro de mim, dentro da minha pele. Mas por causa de uma instrução de alguém que anda comigo, graças a Deus, eu estou aqui bem. Mas eu não precisei dele, então nós precisamos um dos outros. Nunca diga que não precisa de ninguém. Por isso que a Bíblia diz, não se isola. E às vezes nós isolamos para o quê? Para nossas próprias mágoas, nossos próprios receios, e fica ali. Mas diga, eu não me isolo mais, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, é bom sempre termos um ombro amigo. Nos momentos difíceis podemos dar e receber consolo e apoio. Nos momentos bons podemos multiplicar a alegria. Enfrentarmos os momentos difíceis da vida junto com uma família. São muitos desafios. E se você não sabe, o teu irmão que está sentado do teu lado, talvez seja mais família do que os seus de casa. Somos uma família. Somos uma família. Nós precisamos dizer isso. Somos uma família. Verbo a vida Canaã, lugar de família feliz. Isso tem que estar bem guardado no nosso coração. Quando chegamos aqui, chegamos muito felizes. Eu ainda estou feliz até hoje. Mas não podemos deixar que isso esfrie. A felicidade tem que ser múltipla. Todo o tempo nós precisamos olhar para nós e dizer, eu quero ir para lá. Lá eu encontro meus amigos, lá eu encontro a minha família, lá eu encontro pessoas que me entendem, lá eu encontro pessoas que me dão um abraço, lá eu encontro pessoas que não me vê como o mundo me vê, que não falam o que a minha família fala de mim. Amém? Mas isso não quer dizer que também nós vamos ficar calados e deixar as pessoas pecarem. Você está comigo? Precisamos exortar da forma certa, sim. Falar a verdade, sim. É necessário, porque a verdade liberta. A verdade, ela liberta. Não confunda, porque alguém está trazendo uma exortação para que você se levante. Você se ache logo a pessoa que está como? Amagoada, a triste. Ah, não dá para mim, já não dá mais. Amém? Então, o que é que fazemos para nos manter unidos? É o sexto. Estar junto é melhor do que estar sozinho. Eclesiastes 4:9 diz, melhor é seres dois do que um. Por quê? Maior é o pagamento pelo seu trabalho. Então isso quer dizer que uma unidade faz com que nós cheguemos a um destino. Já viajou com alguém que você não sabia o caminho, mas a pessoa sabia? Então aquela pessoa que estava do seu lado te levou a um destino que você queria chegar. E no 10 diz, porque se cair um, levantará um companheiro. Mas ai que estiver só, pois o caído não haverá quem o levante. Já tentou cair no banheiro sozinho, não tem ninguém para lhe levantar? Já aconteceu? De pessoas quererem fazer o quê? Viver a sua vida sozinho, recuado de todo mundo. E quando o familiar chegou dentro da casa, já estava morto há dias. Porque se isolou, porque quis ficar só. E no 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Aí eu tiro por mim, Deus me livre de dormir sem meu galego. Meu Deus do céu, é bom demais dormir de conchinha. Né, meu filho? E quando ele sai, eu durmo de tampão. Cadê minha costela? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir.
Por quê, amados? Porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas se você quiser, você pode escrever: quando estamos juntos, podemos ajudar uns aos outros. Essa é uma das muitas vantagens de ter uma companhia, um abraço amigo. E um abraço amigo pode fazer muita diferença no momento difícil. Da mesma forma, podemos ajudar um irmão em dificuldades. Essa cooperação faz com que ambos cresçam. E para finalizar, o que faz para nós nos mantermos unidos? União, amor fraterno. Abra lá em Romanos e eu fecho com esse. Amai-vos, pode vir, grupo de louvor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Então nunca se esqueça disso. Você nasceu para viver unido, em unidade, se alegrando com quem se alegra, chorando com quem está chorando, ou levantando com quem está chorando. Eu geralmente não choro com quem está chorando, eu levanto quem está chorando. Porque senão fica 2 mimimi, fica 2 fracos. E uma enfermeira não vai, nunca, está ali deitada doente e o doente se levantar. Não, ela tem que ser enfermeira para poder levantar o doente. Então você que está mais forte, meu amado, levanta o mais fraco. Não se junta para orar. A Bíblia diz que Deus, ele não é conivente com o pecado. Ele talvez até ama o pecador. Talvez não, ele ama o pecador. Eu tiro por mim, eu amo o pecador. Mas se ele não quer conversa comigo, o que é que eu posso fazer? Ele vai viver a vida que ele quer viver. Deus não fez marionete nem boneco. Deus fez homens para decidir. Fazer o que quer, ter o livre-arbítrio de decidir o que ele quer fazer. Então cuidado quando você chega para as pessoas, para a sua equipe de liderado, eu não sei, metendo o dedo. Cuide de fulano. Você sabe se a pessoa não cuidou? Será que você sabe que essa pessoa sabe mesmo que ela precisa disso? E por que você não faz? Porque essa obrigação não é só da liderança do seu departamento ou do seu líder da igreja. Essa responsabilidade é sua. Seja no seu trabalho, seja na sua casa como mulher, como filha. É nossa responsabilidade. Porque nós somos o corpo. Você pode levantar suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te render graças. Talvez não fosse a palavra que eu quisesse pregar e aqueles não quisessem ouvir. Mas foi que estava no seu coração. Por obediência nós estamos aqui. E ouvimos a tua palavra. E eu declaro que nós não seremos mais os mesmos. Essa palavra ela vai, Pai, entrar dentro de nós de uma forma tão sobrenatural. Assim como acontece muitas vezes, a gente está num culto e diz que culto maravilhoso só porque houve mover. Um caiu para um lado, outro caiu para o outro, um se tremeu. Mas quando você pergunta, e foi bom mesmo assim, qual foi a palavra? Não sei. Foi tão profundo que está lá dentro. Não consigo nem tirar. Está lá dentro. Eu nem lembro o que aconteceu. Só sei que foi poder. Que seja diferente essa manhã. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa sim nos tomar por dentro. E toda vez que a gente for falar mal, toda vez que formos pensar mal, um culto como esse, uma palavra como essa, que nossas mentes, Pai, estejam cativas à unção, independente de quem venha, que possamos receber com humildade. Porque humildade não é falta de nada, é reconhecer que tua palavra é verdade. E que você está nos ensinando e nos exortando com amor. Para que possamos crescer. Que esses cultos possam ser mais avivados. Mas não de coisas que aconteçam. Mas que dentro de nós, ao passar por essas portas, nós precisamos estar bem avivados. Cheios do teu poder. Nos ensina e nos exorta em casa, através do teu Espírito, nos chamando para perto, nos levantando para perto, Senhor, e entendendo quão bom e agradável
é poder ouvir a tua voz, os teus ensinamentos. É assim que eu termino essa ministração, declarando que a vida dos meus irmãos não serão mais as mesmas, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus.